Olá, tudo bem? Meu boa noite para você que nos assiste pelo canal do YouTube da nossa igreja. Estamos juntos nesta noite de quarta-feira, adorando e louvando o nome do nosso Deus. Portanto, eu peço a você que entregue seu coração ao nosso Pai, para que o Espírito Santo, que Ele envia em abundância, realmente faça diferença nas nossas vidas e juntos possamos trilhar o nosso caminho em direção à salvação, à vida eterna. Por isso eu peço você agora para que todos nós possamos, em espírito de oração, com os olhos fechados, pedirmos que Deus esteja conosco no culto desta noite mais uma vez. Ó Pai, muito obrigado por esta nova oportunidade de nos achegarmos a Ti. Estamos aqui através do canal da igreja, louvando e adorando o Teu santo nome. Portanto, receba tudo aquilo que for realizado e que as palavras aqui ditas, proferidas, enfim, através da palavra, através da oração e do louvor, possam fazer diferença na nossa vida e ser muito especialmente recebidas no Teu santo trono. Obrigado pelo privilégio, mais uma vez, de nos achegarmos a Ti. Que Cristo Jesus salve as nossas vidas. Oramos em nome dEle. Amém, Senhor. Nasce em mim e me salva. Deus ouve a minha oração. Nasce em mim e me salva. Nasce em mim. Apaga o meu pecado, nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim e me salva. Deus ouve a minha oração. Nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim. Nasce em mim, apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim, nasce em mim. Nasce em mim, apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim
e salva minha vida. Quarta-feira, tradicionalmente, é um dia especial de oração. Antes de passarmos para os momentos de oração, gostaria de ler alguns versos do Salmo 62, os versos 5, 6, 7, 8 e 11, que diz assim: A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha esperança, só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É Ele a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação, a minha glória, a rocha de minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração, pois Deus é o nosso refúgio. E o verso 11 diz assim: Uma vez disse Deus, duas vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. Certamente você e eu temos muito a agradecer a Deus, e nós vamos fazer isto agora. Também temos os nossos pedidos. Faça esses pedidos ao Senhor nesse momento, entregue seus anseios, suas preocupações, seus desejos nas mãos de Deus, e Deus há de responder. Nesse momento, então, vamos colocar os nossos pedidos e agradecimentos ao Senhor e vamos nos ajoelhar, portanto, para que Deus resolva e faça a sua vontade. Senhor Deus e Pai, eterno Deus, nós te agradecemos pelos benefícios muitos que o Senhor concedeu a cada um de teus filhos. Queremos dizer muito obrigado pela vida, pela saúde, pelo teto, pelo benefício do trabalho. Enfim, Senhor, por tudo que o Senhor fez por cada um de nós. Algumas pessoas certamente têm algumas dificuldades, sejam financeiras, físicas, espirituais, materiais. O Senhor sabe. Neste momento queremos colocar tudo em tuas mãos, que o Senhor possa dar a cada um segundo a sua fé e sua grande bondade. Fortaleça a nossa fé em ti, Senhor. Queremos pedir que o Senhor acompanhe a cada um de nós em todos os momentos de nossa vida e, finalmente, quando o Senhor voltar, o Senhor possa levar a cada um de nós para a eternidade. Rogamos tudo e agradecemos pelos méritos e fazemos tudo esse pedido em nome de Jesus. Amém. Ele prometeu o seu amor através da luta e dor. Quando eu estava em solidão, o Senhor então me amparou. Só então ouvi a sua voz conduzir fielmente o meu viver. Minha vida está em suas mãos e nos braços do Senhor eu
Boa noite, prezados irmãos, amigos e amigas em Cristo. Que Deus seja louvado por sua presença aí. Neste finalzinho de quarta-feira, começo de quinta-feira, mais uma vez nos reunimos, pese embora virtualmente, mas conectados no mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus. E em meio a tanto caos em que o mundo enfrenta, em meio a tanta incerteza, nós precisamos de uma direção, de uma esperança. E não encontramos isso, senão em Deus, em sua palavra. Por isso eu gostaria aqui de compartilhar convosco uma mensagem de esperança, baseada no livro de Ruth, capítulo 1. Abra sua Bíblia, você que está aí em casa, onde quer que você esteja, no serviço, sentado, em pé, deitado, enfim, abra sua Bíblia aí, no livro de Ruth, capítulo 1, começando no verso 1. Mas antes, vamos fazer uma breve oração. Bom Deus e Pai, por favor, nesse momento, pedimos que sua graça e misericórdia seja mais uma vez relevante, essencial na nossa vida, não apenas nesse momento, mas de hoje em diante, que vivamos nós envolvidos por essa graça transformadora. Ajuda-nos, bom Deus, com fé, de modo que tenhamos muito bom ânimo, imunidade espiritual suficiente para lidar com os embates dessa vida. Fala ao nosso coração através da sua palavra. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Ruth, capítulo 1, verso 1, diz o seguinte: Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo na terra de Moabe. Verso 2, continuando. O homem chamava-se Elimeleque, e sua mulher Noemi, e os seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Pode dar uma pausa aí, vamos tirar importantes lições breves no começo dessa história. É uma história de vitória, mas paradoxalmente já começa com tristeza. Olha só. Houve fome, houve uma crise de fome em Belém. E este homem saiu com sua família para ir procurar pão, para ir procurar comida em uma outra terra, chamada Moabe. O interessante são alguns detalhes que a própria história traz aqui, que nós, se analisarmos esses detalhes, vamos perceber que este homem não tomou uma decisão correta. Olha só, estava acontecendo que a cidade estava mergulhada em uma grande crise. A palavra crise ultimamente tornou-se muito comum no nosso vocabulário, principalmente ao longo desses 2 últimos anos, já quase 2 anos que a pandemia virou o mundo de ponta cabeça, né? Pandemia do coronavírus. E em meio à crise, revela-se realmente quem é quem. Maurice Vanden diz, em uma das suas meditações, Fé que Opera, diz o seguinte: crise não nos empurra, as crises não nos empurram para uma direção, porém, elas revelam a direção em que nós já estamos caminhando. E deu uma crise aqui em Belém, uma crise de fome. O interessante, que eu gostaria de ver aqui, um detalhe muito interessante contigo, é o seguinte: Belém, olha só, Belém, a palavra Belém, Beit Lehem, significa casa do pão. Beit, casa, Lehem, pão. É impressionante que em Belém, em Beit Lehem, na casa do pão, houve fome. E houve fome nesta cidade do pão. Até hoje, Belém é conhecida como a cidade do pão. Você entra nos restaurantes
lá em Belém, você vai encontrar vários tipos de pão. Belém é conhecida como a cidade do pão, no mundo inteiro, até hoje. E neste período aqui, houve uma crise de fome na cidade do pão, na casa do pão. E outro detalhe mais interessante ainda, é que este homem, Elimeleque, olha só, Elimeleque, Eli, Deus, Meleque, rei. Ou seja, o nome dele dizia o seguinte: meu Deus é rei. Ou seja, ele era o príncipe. Agora pensa comigo, Elimeleque, meu Deus é rei, o filho do rei, o príncipe, morava com a sua família aonde? Em Beit Lehem, na cidade do pão. E quando deu uma crise de fome, o príncipe, o filho do rei, saiu da casa do pão para ir procurar pão em Moabe. Você se lembra onde era Moabe? Moabe era a cidade habitada pelos inimigos do povo de Deus. Lá em Deuteronômio capítulo 23, a partir do verso 3 em diante, você encontra aqui o relato de que Moabe era a cidade habitada pelos inimigos do povo de Deus. Ou seja, Elimeleque, o filho do rei, saiu da casa do pão para ir procurar pão onde não tinha pão. Que decisão errada demais! Na verdade, Elimeleque só representa muitos de nós que, em meio à crise, acabamos tomando decisões erradas. Mas tão erradas, simplesmente porque, de alguma forma, direta ou indiretamente, deixamos de lembrar que meu Deus é rei e eu estou na casa do pão. Simplesmente isso. A gente se esquece de tudo que Deus já fez por nós até aqui. A gente é tomado pelo medo à nossa volta. E a gente começa a tomar decisões erradas. Tristemente, mas também interessa-nos saber que decisões erradas como essa que este homem tomou, não apenas prejudicou a ele mesmo, prejudicou a toda a família. Um homem que tinha tudo para dar certo, um homem que o próprio nome já revelava vitória, revelava nobreza, grandeza. Um homem que morava na casa do pão, na cidade do pão. Um homem cuja sua mulher, chamada Noemi, Noemi significa doçura. Olha só, ele tinha tudo para dar certo, porque os nomes revelavam a grandeza da família, a grandeza do caráter da pessoa. E então, ele tomou uma decisão muito errada, como se tivesse ir comprar pão na farmácia, ou comprar remédio na padaria. Foi procurar pão onde não tinha pão. E quando chegaram lá, você se continuar lendo a história, o livro de Ruth é um livro pequeno, mas com uma história impressionante. Uma história de vitória, porém começa com derrotas. Porque uma decisão errada acabou trazendo tragédias, não só para ele, mas para todos os outros envolvidos, direto ou indiretamente, com ele. Por isso, queridos, tomemos muito cuidado com as decisões que tomamos. Precisamos ter muito cuidado com as decisões que tomamos. Decisão essa que este homem tomou acabou dando um efeito dominó, só de tragédia, porque quando chegou lá em Moabe, ele mesmo acabou morrendo. Os seus 2 filhos, Malom e Quilion, também acabaram morrendo. Os 2 filhos acabaram, quando chegaram lá em Moabe, eles se casaram com 2 mulheres moabitas, a Orfa e Ruth. Ruth, possivelmente a escritora desse livro, o livro de Ruth. Ou seja, os 3 homens, Elimeleque e os seus 2 filhos, morreram e deixaram
3 mulheres viúvas. Tudo isso começou a acontecer por causa de uma decisão errada tomada por esse homem, Elimeleque, que foi procurar pão onde não tinha pão. Querido, quantas vezes eu e você tomamos decisões erradas por medo, pela ansiedade, por não ter paciência de esperar na casa do pão, e a gente vai procurar pão onde não tem pão. Consequência, efeito dominó, uma tragédia atrás de outra, como diz o livro de Salmos, capítulo 42, verso 7, parece que um abismo chama outro abismo. Quando tomamos decisões erradas, tendemos cada vez mais nos afundar no fracasso, cada vez mais. E o inimigo está aí vibrando com o nosso fracasso. Se esta noite estou falando para alguém que se sente em tragédias, parece que a sua vida é um efeito dominó só de tragédias, se lembre, querido, onde você falhou, onde possivelmente você deve ter falhado. E se porventura não foi sua falha, se lembre, onde está o seu Deus? O Deus, o Rei, aquele que te estabeleceu em Belém, na casa do pão, onde está? Ele está ao seu lado, você está percebendo? Você está cultivando a presença dele na sua vida, para que você tenha uma mente clara, ideias claras, para tomar decisões firmes e acertadas, ou as decisões certas. Nós vemos ali que depois de toda essa tragédia, as 3 mulheres viúvas, Deus começa a resgatar a vitória da história dessa família. Porque Deus é um Deus capaz de fazer tudo novo de novo. Se você ver bem aí no final da história, esta mulher que ficou sozinha, só com as 2 noras, ela ficou sozinha naquela terra porque ela não era daquela terra. Noemi decidiu voltar para Belém, para a casa do pão. E então, ela quando decide voltar para a casa do pão, as suas 2 noras decidiram também voltar com ela. Na verdade, não voltar, decidiram ir, porque elas não eram de Belém. Só que depois, quando uma analisou o custo que tinha que pagar para empreender essa viagem, acabou desistindo. Mas Ruth tomou uma decisão muito, muito interessante e declarou para sua sogra dizendo assim: eu vou contigo, aconteça o que acontecer. O seu Deus será o meu Deus, sua terra será minha terra, o seu povo será meu povo. Eu vou contigo, independente do que aconteça. E você sabe, se não sabe o final da história, te convido a terminar a ler o livro de Ruth, é bem pequeno. Deus começou a resgatar a esperança dessa família. E Deus fez dessa história que começou com tragédia, Deus fez uma história vitoriosa, porque Ruth, uma moabita, acabou indo para Belém junto com a sua sogra e lá se casou com Boaz. E de Ruth veio o rei Davi, e do rei Davi veio Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo é da linhagem de Ruth, porque Ruth foi avó do rei Davi, e Jesus Cristo veio da linhagem do rei Davi, ou seja, o Salvador do mundo veio da linhagem de uma moabita que se converteu aos princípios de Deus. Deus pode tirar algo novo, mesmo quando tudo está velho. Através de uma decisão errada, a tragédia veio. Porque Elimeleque, o filho do rei,
decidiu sair de Belém, da casa do pão, para ir procurar pão onde não tinha pão. E quem se ausenta da casa do pão para ir procurar pão onde não tem pão, sempre leva consigo malom e quilion. Malom, doença. Quilion, morte. Não se esqueça, querido, por mais que as circunstâncias estejam apertando você, por mais que você se sinta sem saída, talvez a crise está te colocando num beco sem saída. Não se esqueça, mais vale ser um servo em Belém do que ser um rei em Moabe. Ou seja, mais vale você permanecer na casa do pão. Permaneça em Deus. Permaneça em Deus, querido. Por mais dura que esteja a situação, permaneça em Deus. Todo aquele que espera em Deus, permanece em Deus, jamais será frustrado. Mas todo aquele que acaba arriscando deixar a casa do pão, arrisca deixar de permanecer em Deus, para ir procurar pão na casa dos inimigos de Deus, acaba em tragédia. Tragédia. Meu desejo e minha oração é que Deus te abençoe, te fortaleça, te dê sabedoria para tomar decisões assertivas, que Deus te dê forças e coragem a despeito das situações adversas, a despeito dos golpes que você recebe nessa vida, que Deus te dê força e coragem, e quando você não conseguir caminhar mais com os teus próprios pés, que Deus te carregue no colo e você permita isso. Eu quero orar contigo nesse momento. Bom Deus e Pai, obrigado pela esperança que encontramos em Sua palavra e através da história de Elimeleque, nós aprendemos muitas lições. Aprendemos também que o Senhor, apesar das nossas decisões erradas, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos resgata e nos concede vitória. E nós clamamos por esse resgate, por essa vitória, em nome de Jesus. Eu oro que o Senhor abençoe o meu irmão, a minha irmã que está me ouvindo nesse momento. Eu não sei que situação ele ou ela está passando, mas o Senhor sabe. Que o Senhor supra cada uma de suas necessidades em glória por Cristo Jesus. Que o Senhor dê força e coragem. Por favor, Pai, nos ajude a permanecer em Belém, apesar da crise. Que não saiamos para procurar pão onde não tem pão. Dê-nos muito bom ânimo a despeito das aflições. Oramos desde já agradecidos porque o Senhor nos ouve. Em nome de Jesus. Amém.